deputado estadual, mas há 35 anos atrás nós iniciamos já esse debate, uma discussão, fizemos a parte prática, tínhamos a experiência de uma horta alternativa que a gente chamava, porque não usava agrotóxico, porque não usava venenos nela, no sentido da gente aprender a praticar. Hoje, depois de quase 40 anos depois, o que é que a gente vê? O Brasil se transformou no maior consumidor de agrotóxicos do mundo, é o maior importador, e isso é veneno. A sociedade tem que reagir. É impossível a gente continuar dessa forma. Isso ataca a saúde do trabalhador, o trabalhador que está em contato direto com esses venenos, e nós consumidores, porque isso vem não é só em produtos in natura também, nos produtos industrializados. Hoje já se encontrou resíduos de agrotóxicos até em leite materno. Então é a sociedade toda que corre risco. Então a gente precisa reagir, precisa se mobilizar, precisa regulamentar. Não é possível que para poder se registrar um produto como esse se pague apenas R$ 1.800. Quando vai se regulamentar um produto para a saúde humana é R$ 80 mil. Então a sociedade dá isenção através do Estado a esses produtos. A agrotóxico não paga imposto. Então reaja, é preciso da sua participação. Nós precisamos estar juntos para seguir nessa luta pela saúde do povo, pela saúde daqueles que trabalham, pela saúde daqueles que consomem, enfim, uma sociedade saudável, com menos presidente bom e melhor. O leitor a compreender a situação, a gravidade da situação, nos diferentes aspectos que envolvem a questão dos agrotóxicos no nosso país, mas também aborda numa metodologia que a Brasco aprendeu muito com a Associação Brasileira de Agroecologia e com a Articulação Nacional de Agroecologia, que o livro ele segue uma pedagogia que é a denúncia dos impactos agrotóxicos, que envolve os agrotóxicos, mas lançar luz também sobre as estratégias de resistência que estão sendo construídas sobre essa situação no nosso país, e trabalha também com o anúncio. O anúncio é a agroecologia, defender então, portanto, que existe caminho concreto sendo construído há bastante tempo no nosso país e que responde aos impactos que o agronegócio tem lançado sobre todos nós, principalmente sobre os trabalhadores rurais do campo. Quem vai passar para mim? Pode passar, por favor? Aí tá ótimo. Então, o livro ele é organizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é uma organização que existe no Brasil desde o final da década de 70 e que atua muito na década de 80, reúne trabalhadores e pesquisadores da área de saúde pública que vão atuar intensamente na década de 80 para desenhar, junto com os movimentos sociais e movimentos populares daquele período, no que depois seria o plano, a proposta do Sistema Único de Saúde. Vai lutar pelo SUS. E ela segue comprometida com o SUS na década de 90 e de 2000. Muitas das pessoas sócias da Brasco são profissionais de saúde que trabalham no sistema único de saúde, ou pesquisadores que estão dentro dos espaços de saúde coletiva do Brasil como um todo. A gente tem aqui, a professora Vilma, que faz parte do Instituto de Saúde Coletiva aqui da Federal da Bahia, está aqui acompanhando, que é um dos exemplos de grupos de saúde coletiva do Brasil todo que fazem parte da Brasco e que estão inseridos formulando, pesquisando, construindo conhecimento sobre diferentes frentes. E dentro da Brasco está organizado em grupos de trabalho. Aqueles grupos de trabalho lá vão se reunir para trabalhar junto nesse processo. Então os grupos de trabalho vão se somar numa ação que também, infelizmente, ao longo do tempo da Brasco, os grupos vão trabalhando muito mais entre os seus pares, as suas agendas. Não há tantas agendas sendo construídas de forma para integrar esses grupos. O dossiê é uma experiência como essa, e vai envolver também um conjunto de universidades públicas e de unidades da Fundação Oswaldo Cruz, além da Embrapa e do INPA. Então, um conjunto de instituições de pesquisa e de ensino no nosso país vão se reunir para construir essa obra, esse livro. E, além disso, esse livro é construído em parceria, em conjunto com a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida e com a Articulação Nacional de Agroecologia. Pode passar o próximo, por favor? Então, como que o livro está organizado? O livro, todos eles estão segurando bandeiras, né? Então deixa eles. O livro está organizado... Não, obrigado. O livro está organizado em 4 partes,
cada uma delas tem um tema dessas partes, e o livro, ele foi, se vocês entenderem o processo do dossiê, as 3 primeiras partes do livro foram lançadas em 2012, de forma separada, num processo quando começou o trabalho do dossiê. Então, em 2012, a Abrasco elencou 3 encontros importantes estratégicos ao longo do ano, para poder também ter incidência com o debate do livro, do dossiê, e poder tentar avançar na reflexão. Então, por exemplo, a primeira parte chama a segurança alimentar, nutricional e saúde, e a questão dos agrotóxicos, obviamente. E foi lançado durante o Congresso Mundial de Nutrição que aconteceu no Brasil. Então, no contexto de ter muitas pessoas envolvidas com o tema da segurança alimentar, esse é o primeiro recorte da parte 1 desse livro, né? A parte 2 do livro foi lançada durante a Cúpula dos Povos, durante a Rio+20 do Rio de Janeiro, em meados de 2012, e tem como tema saúde, ambiente e sustentabilidade. A parte 3, que é mais focada na discussão da produção do conhecimento científico e popular, né? Aqui serve a produção do conhecimento das universidades e instituições de pesquisa, né? Na questão dos agrotóxicos também, mas aqui serve. Muitas vezes é a ciência moderna que sustenta o modelo do agronegócio, que sustenta e induz o uso de agrotóxicos no nosso país. Então a gente vai produzir uma parte problematizando essa questão e trazendo uma análise sobre os dados de pesquisa que tem no Brasil sobre o uso de agrotóxicos, vão provocar uma reflexão sobre esse tema. E essa terceira parte vai ser lançada durante o maior congresso da Abrasco, que reúne 10 mil pessoas a cada 3 anos, e foi em novembro de 2012. Essas 3 primeiras partes sofrem revisões técnicas e são mantidas na íntegra no livro. Então elas não são acrescidas de informação no livro, mas elas passam por uma revisão criteriosa. E a parte 4 do livro, que é a crise do paradigma do agronegócio e as lutas pela agroecologia, que a gente intitulou assim, ela pega de novembro de 2012, quando então aquele trabalho de 2012 encerrou, até outubro de 2014, e atualiza todas as informações que a gente considerou. Então foi um trabalho longo, a gente trabalhou durante uns 7 meses nessa atualização, num texto de mais de 150 páginas, muita coisa aconteceu de novembro de 2012 a outubro de 2014. Essa quarta parte ela é um pouco transversal, vai tratar dos temas de segurança alimentar, de modelo de desenvolvimento, mas vai atualizar as informações do livro. E o livro então encerra com essa atualização em outubro de 2014. O livro vai ter o prefácio de Paulo Petersen, como uma referência importante para a agroecologia no Brasil. Vai ter também um segundo prefácio do professor Charlie Breio, que é um professor que simboliza o pensamento crítico da saúde pública na América Latina, um professor do Equador, mas que tem grande importância na América Latina como um todo, um pensador que influencia o pensamento da saúde pública e que também atua sobre os temas dos modelos de desenvolvimento da agricultura. E também tem o texto do Boaventura de Souza Santos, abrindo essa terceira parte do livro. Pode passar o próximo, por favor. E aí, um dos desafios desse livro era como pensar um livro que com 624 páginas fosse atrativo para as pessoas, porque é um livro grosso e que assusta, né? E a ideia é que também não fosse um livro que circulasse só entre técnicos e pesquisadores, mas ele também é um livro para os assentados da reforma agrária, também é um livro para os agricultores, porque ele fala principalmente do que atinge mais diretamente a vida deles. Então, o projeto gráfico do livro fez um esforço grande, a gente acha que foi um esforço muito bonito e que teve um resultado muito positivo, o trabalho de um diagramador, do Bernardo, que teve a concepção da capa, mas que ele pensou um livro, então, todo colorido, e que as cores, o guia de navegação ajudasse a caminhar por esse livro e ele se tornasse mais atrativo. Então, cada uma daquelas 4 partes tem uma cor dentro do livro, essa cor também é seguida na lateral para facilitar o guia de navegação do livro, e esses ícones com pequenas frases vão ajudando você a se localizar. Então, não é um livro que você vai pegar e vai ler numa sentada só, né? Mas você está trabalhando com o tema dos transgênicos. Você consegue se localizar onde que o livro trata da relação de agrotóxicos transgênicos por esse guia de navegação, por exemplo, né? Então, a ideia é que ele também tivesse esse projeto. Pode passar a próxima, por favor? E o livro também ganhou como uma ferramenta pedagógica, na abertura de cada uma das 4 partes, tem um painel de síntese gráfica, que foi um esforço importante também, de uma facilitadora gráfica, de tentar captar, a partir de uma entrevista com alguns autores de cada uma dessas partes, quais são as ideias centrais dessa parte do livro. Então, pensando no trabalho de base, no trabalho para poder massificar as informações desse livro, uma pessoa que estude o livro e possa olhar para o painel, ela tem condições de, a partir do painel, fazer um trabalho de uma comunidade, trabalhar junto com um grupo de pesquisa, poder provocar uma reflexão
sem que necessariamente todo mundo tenha que ler o livro como um todo. Tá certo? Então a concepção do livro, do ponto de vista gráfico, também diz respeito a esses painéis de facilitação gráfica. Então a primeira parte, como diz respeito à segurança alimentar, nutricional e saúde, a pergunta central dessa parte é: o que é alimento no Brasil hoje? É uma pergunta que a gente tem que fazer a partir dos dados que a gente tem de contaminação dos alimentos do nosso país. Tendo em vista que os conceitos de segurança alimentar no Brasil e de alimentação adequada, eles consideram o alimento como alimentos livres de contaminação. Então, o que é alimento no Brasil hoje? Então, os dados ajudam a se perguntar sobre isso, né? Pode passar o próximo, por favor? Então, essa primeira parte vai, primeiro, trazer uma análise da produção agrícola e pecuária no Brasil como um todo, com uma série de informações. Quais são as culturas que se destinam a maior área plantada no nosso país? O que mais se cultiva no nosso país e se há impacto ou não há impacto sobre isso, sobre esse uso de agrotóxicos, né, que tornou o nosso país o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Então a gente pode ver, por exemplo, que a área plantada nessa série histórica aqui, vou passar muito rápido, gente, mas o que está sinalizado aqui em vermelho é que as áreas plantadas de cana, milho e soja, que são commodities agrícolas de grande importância para o agronegócio, têm as suas áreas plantadas aumentando a uma velocidade muito grande no nosso país. E essas áreas plantadas, elas têm, esse avanço tem diminuído as áreas plantadas de feijão, mandioca e arroz, por exemplo, que é a base da alimentação do brasileiro. Então, isso tem impacto sobre a soberania alimentar do nosso país e também levou ao aumento do consumo de agrotóxicos no nosso país. Pode passar o próximo, por favor. E as projeções é que essas áreas continuem aumentando. As projeções do governo federal, as projeções da Embrapa, do Ministério da Agricultura, é que a gente tem um aumento para 2020 de 14,3% da área plantada de milho, de 40,7% de soja na área plantada. Então, existem projeções de aumento dessas áreas plantadas que certamente vão sobrepor áreas onde tem outros tipos de plantio, de outras culturas, e vão aumentar o uso de agrotóxicos no nosso país. Pode passar o próximo. Essa aqui também é um gráfico interessante. Eu acho que não tem o laser aqui, bem? Na mesa, não, ali, ó. Atrás do livro. Não, aqui é um gravador. É um gravador? Um gravador. Então, esse gráfico aqui ajuda a gente a entender que de 2002 a 2011, a gente percebe que os gráficos vão se acompanhando entre o aumento de consumo de fertilizantes, o aumento da área plantada, né, e também o consumo de agrotóxicos. Em 2008, o consumo de agrotóxicos ele explode, começa a crescer de forma discrepante em relação ao consumo de fertilizantes de área plantada. Isso coincide com o momento onde tem a liberação de várias culturas transgênicas, principalmente de algodão e de milho, mas também de soja, no nosso país, resistentes a agrotóxicos. Então, a gente vai trazendo um pouco desses debates no contexto mais geral. Pode passar o próximo, por favor. Vamos trazer alguns dados também sobre contaminação, tanto da água quanto de alimentos. Esse aqui é um mapa, e a gente tem pouca informação disponível no nosso país. Essa é uma informação... Obrigado. Okay. Esse aqui é um mapa, a gente tem poucas informações sobre isso, mas esse é um mapa de 2011 do saneamento, né? Então todas as concessionárias que controlam e abastecem os municípios com água, elas têm por obrigação de lei oferecer a cada um dos consumidores, deveriam fazer isso, no cartão de cobrança de água, as informações sobre contaminação, presença de resíduos de agrotóxico ou não na água. Pouquíssimas fazem isso, quase nenhuma faz isso. Mas o monitoramento feito sobre essas informações mostra que a gente tem, primeiro que em amarelo são todos os municípios que não informam se existe contaminação, né? Mas os que informam, em verde tem contaminação de água superficial, em amarelo de poço profundo, em lilás de poço raso, e em vermelho alguns locais onde foi encontrado contaminação com agrotóxico em mais de uma das opções. Então as poucas informações que a gente tem revelam que a água que a gente consome é uma água também contaminada. Não só que a gente consome, mas a água também está cada vez mais contaminada no nosso país. Pode passar o próximo. Associado ao consumo de água, os dados do Programa Nacional de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos, que é um programa coordenado pela Anvisa, que é vinculado ao Ministério da Saúde. O que a Anvisa faz? A Anvisa vai em todas as unidades da federação, pega amostras de algumas culturas, ela não faz de todas as culturas, ela faz dessas culturas aqui. Ela pega as amostras, dá para o laboratório e verifica, faz uma análise se existe resíduo de agrotóxico, naqueles alimentos. E o que a Anvisa tem pesquisado nos últimos anos? Ela tem
levado essas culturas e pesquisado 218, a presença de resíduos de agrotóxicos de 218 ingredientes ativos. No Brasil, para vocês terem uma ideia, são autorizados para comercialização mais de 450. Ou seja, esses dados dizem respeito a parte da situação. A Anvisa não está pesquisando os 450, se existem esses 450. Entre eles, o mais consumido no Brasil, a Anvisa não está pesquisando, que é o glifosato, que é o herbicida. Então, o que os dados têm revelado? E lá em cima ajuda, né? 37% das amostras em 2010 estavam sem resíduo. Então, para esses 218 ingredientes ativos, não foi encontrado resíduo. 28% das amostras foram consideradas insatisfatórias, porque a nossa legislação permite e considera legal a presença de uma tolerância para resíduo de agrotóxico. Isso é polêmico, porque ela muda de país para país. As indústrias pressionam para que a tolerância seja cada vez maior, e a gente questiona o quanto que existem estudos que comprovam que de fato é seguro considerar resíduos nos alimentos. E 35% foram consideradas amostras satisfatórias, portanto que tinham os resíduos dentro dos limites permitidos ou indicados para aquela cultura. Se a gente somar, aqui vai dar 63% dos alimentos tinham agrotóxico. Correto? Sendo que não pesquisou todos os ingredientes ativos. Então, se a gente somar essas informações, né, da perda de soberania alimentar do nosso país, porque tem aumentado a área plantada de commodities agrícolas de interesse do agronegócio, que a água está contaminada, a gente sabe muito pouco sobre informações da contaminação de água, mas o que a gente tem de informação mostra que a situação ela é delicada, ela mostra a contaminação no plano nacional. E se a gente perceber que 63% dos alimentos contém resíduo de agrotóxico, sendo que não pesquisa a metade dos ingredientes ativos autorizados no nosso país, o que é alimento no Brasil hoje? Vivemos uma situação de insegurança alimentar. Então, esse é um questionamento importante, né? Pode passar o próximo, por favor? E algumas pesquisas realizadas, que a gente também traz nessa parte 1, vão mostrar, vão aprofundar a análise de contaminação de água. Então, em Lucas do Rio Verde, nesse município que é considerado pelo agronegócio um município de orgulho com a produção nacional, porque é um município que tem grandes lavouras de produção de milho transgênico, de soja transgênica, de algodão transgênico, tem a produtividade altíssima. Nesse município, um avião de pulverização aérea passou sobre o município e o piloto não fechou o bico e pulverizou o município como um todo. Isso teve uma repercussão nacional, e um grupo de pesquisa da Federal do Mato Grosso foi até lá e desenvolveu um projeto de pesquisa onde eles incluíram uma série de análises, entre elas a contaminação da água, a contaminação do leite materno, então para saber se existia resíduo de agrotóxico no leite materno, a contaminação, o impacto da contaminação do ar, o ar pode estar contaminado com agrotóxico, a contaminação da água da chuva, a chuva pode estar carregando agrotóxico, foi verificar se existia impacto sobre a fauna, comparando grupos de anfíbios daquela região com grupos de anfíbios de outra região, e todos os resultados dessas análises foram positivos. Nesse município, o ar está contaminado por agrotóxico, a chuva está contaminada por agrotóxico, a água dos poços, onde as pessoas bebem água, está contaminada por agrotóxico. Então, onde a gente tem pesquisa que aprofunda a análise de contaminação por água em áreas de uso de agrotóxico, a gente percebe que os resultados são alarmantes. Então, aqui mostra o município, mas a área toda cercada do município por grandes lavouras. Né? Passa para o próximo, por favor. Então, a contaminação de água foi encontrada em 83% dos 12 poços de água em escolas que foi pesquisado, e em 53% das amostras de chuva que foram coletadas em pátios de escolas. E 25% das amostras de ar também estavam contaminados por agrotóxico. Passa o próximo, por favor. Esse aqui é os resultados dos estudos com as mulheres. 100% das mulheres tinham resíduo de agrotóxico no leite materno, sendo que esse que 100% das mulheres tinham é um agrotóxico que tem longa vida no ambiente. Ele foi proibido no nosso país há bastante tempo, mas mostra que o uso de agrotóxico hoje no nosso país pode, mesmo que banido no nosso país em algum momento de alguns agrotóxicos, pode carregar impactos de longa duração que peguem futuras gerações também, o que mostra a gravidade da contaminação ambiental por agrotóxico. Mas aqui tem agrotóxicos que são utilizados ainda assim no Brasil. Então, mostrando que algumas das mulheres, então aqui ó, a maioria das mulheres tinha pelo menos 2 tipos de agrotóxicos com resíduo no seu leite, algumas das mulheres tinham 4, 5, 6 tipos de resíduo, e
Isso cria uma complicação para a saúde pública no nosso país, porque a gente defende o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida. Só que o leite dessas mulheres tem resíduo de agrotóxico. A gente vai continuar defendendo o aleitamento exclusivo, mas isso, sem dúvida alguma, é um grande problema para a saúde pública. Passo próximo. E lá, então, lá teve uma grande manifestação, né, das mães. Isso chocou muito aquele município, outros municípios, que levou também a lutas daquele município, mas infelizmente não teve grandes reversões. Passo o próximo. Bom, para finalizar essa parte, a gente vai fazer um debate, uma revisão bibliográfica sistemática sobre o que diz a literatura científica sobre os impactos de cada um dos ingredientes ativos que estão sendo verificados na Anvisa enquanto resíduo nos alimentos, o que cada um desses ingredientes ativos causa, segundo a literatura científica. Vamos debater intoxicação aguda, intoxicação crônica, diferentes tipos de exposição. O agricultor está exposto pela via alimentar, como todos nós, mas também por outras vias, né, do seu trabalho, ambiental. E vamos discutir também a questão da multiexposição, a múltipla exposição. Né? Você está exposto muitas vezes a diferentes tipos de agrotóxicos que causam efeitos sinérgicos e acumulativos. Né? Então, e além disso, para finalizar essa parte, a gente vai fazer um debate em cima de 2 conceitos que são fundamentais para a política pública brasileira na questão da segurança alimentar, que são os conceitos de segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada. Pode passar o próximo. E a gente vai propor 10 ações urgentes. E entre elas, desde a primeira parte do dossiê, a gente vai defender a agroecologia como caminho para a superação estrutural da situação que a gente vive. Passa o próximo. A segunda parte, como eu falei, a gente lançou na Rio+20, e aí, então ela trata da questão da sustentabilidade do modelo. Ela tem como questão central o que entendemos por desenvolvimento, para quem, né? E vamos fazer um debate sobre o modelo do agronegócio como um todo, né, na primeira parte dessa segunda parte. Passa o próximo, por favor. Então a gente não vai dar para detalhar, a gente traz alguns esquemas que nos ajudem a fazer uma reflexão sobre esse modelo de desenvolvimento do agronegócio, sua expansão e estrutura de poder hoje no nosso país. Passa o próximo, por favor. Vamos estar falando então do pacote e o quanto que os agrotóxicos são parte estruturante, e esse modelo ele é químico dependente, ele é dependente de agrotóxicos. Passa o próximo, por favor. E que nesse modelo os agrotóxicos foram inseridos porque esse modelo ele é dependente, porque essa imagem ajuda a explicar a espiral do veneno, que é uma síntese de um projeto de resistência aos agrotóxicos do México, que fala que no agronegócio, na monocultura, a biodiversidade tem que ser encarada como um adversário a ser combatido quimicamente. Então, a biodiversidade ela vai sofrendo impactos, ela vai ficando desequilibrada, vão surgindo novos insetos que vão atacando as lavouras, que vai necessitando de mais veneno, e quanto mais veneno você utiliza, mais você desequilibra a natureza, novos insetos vão gerando resistência, novos vão desenvolvendo resistência, e esse desequilíbrio que é provocado pelo próprio modelo de agricultura vai demandar cada vez mais venenos agrícolas. Passa o próximo, por favor. A gente vai trazer mapas que nos ajudem a mostrar conflitos que envolvem os agrotóxicos no nosso país, que não tem a ver só com agrotóxico, tem a ver com a questão de acesso à terra, direito dos agricultores de escolherem seu modelo de agricultura. Vamos trazer alguns dados que dizem respeito que população é essa, a população que vive no campo do nosso país, né? Os dados do IBGE, essa divisão, do ponto de vista conceitual do que é rural e urbano, ela não é uma divisão simples, né? ela muitas vezes é arbitrária, mas tratando com dados do IBGE, nós estamos falando de uma população de 35 milhões de pessoas que vivem no campo do Brasil. Nos países da América Latina, poucos países têm sua população total uma população desse tamanho. Então, uma população gigantesca que está sob os impactos desse modelo de agricultura, muitas vezes, e que o Estado brasileiro tem tido muito poucas ações para visibilizar esses impactos e dar respostas a esses impactos. Passa o próximo, por favor. Esses aqui são dados daquele mesmo estudo do Mato Grosso, que mostra má formação por contaminação ambiental em anfíbios, que é um tipo de espécie importante para você poder fazer análise de impacto sobre a fauna. Esse aqui é um outro dado que fala de contaminação ambiental, um vazamento, então, de endosulfan, que é um agrotóxico, de uma fábrica de agrotóxicos no Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, em 2008, levando a mortandade de peixes. Trazemos outros estudos, como na Chapada da Podi, no Mato Grosso, que mostra a contaminação
de um aquífero e dos poços que abastecem comunidades agrícolas pelo agrotóxico. Então a gente vai trazer uma série de estudos que mostram dessa contaminação ambiental. Pode passar o próximo, por favor. E vamos tratar como urgentes, já nessa parte, a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida e também o avanço da agroecologia. Ao longo do dossiê, vai aumentando a parte da agroecologia ao longo do dossiê, até chegar à quarta parte, que a gente tem 57 páginas só sobre agroecologia, para poder aprofundar o olhar sobre agroecologia, o que é importante, porque no campo da saúde coletiva a gente pouco estuda ainda agroecologia, estamos crescendo, nós precisamos estudar ainda mais, mas também vamos já falar também sobre a importância do papel do Ministério Público. Ainda de forma rápida nessa parte, mas vamos estar falando. Pode passar, por favor. E também vamos trazer pontos prioritários. Ao longo do dossiê, em todas as partes, aliás, na parte 1, 2 e 3, a gente traz propostas. E elas vão se acumulando ao longo dessas 3 partes até chegar na parte 3, onde a proposta ela se torna bastante detalhada e sobre várias frentes de atuação. Pode passar a próxima, por favor. Então, essa última terceira parte de 2012, que vai falar sobre o papel da ciência, e vai debater a questão da ciência, ela vai trazer uma pergunta que é importante, que é: qual que é a função social da ciência? Qual que é a função social da produção do conhecimento na saúde coletiva? Qual que é a função social da produção do conhecimento na geografia, nas ciências humanas? Né? Então a gente vai abrir esse debate, fazendo uma crítica, inclusive uma autocrítica, para dentro também da saúde coletiva, sobre se em que medida não estamos nos dobrando aos critérios da CAPES e produzindo conhecimento muito mais para atingir níveis de produtividade do que preocupados a dar respostas às questões concretas que a sociedade tem exigido, como papel dos institutos de pesquisa. Vamos abrir esse debate pode passar o próximo, por favor, e vamos trazer também algumas análises sobre a produção de conhecimento sobre agrotóxicos no Brasil. Então, por exemplo, esse gráfico aqui foi analisado em cima da base dos currículos Lattes. Então, todos os currículos Lattes, onde tem a palavra agrotóxico, defensivo agrícola, pesticida, foram feita uma busca por todos os currículos Lattes e foi feita uma análise sobre, por exemplo, quais são as áreas que mais têm produzido conhecimento sobre agrotóxicos no nosso Brasil, no nosso país, né? Então, a gente vê que a agronomia, 74% do conhecimento está no campo da agronomia, da produção agrícola. Em sua grande maioria, pensando na eficiência agronômica desses produtos. E muitas das vezes incentivando o uso de agrotóxico no nosso país. Então, vocês depois no dossiê vão poder olhar com calma nesse material. Passe próximo, por favor. E a gente vai praticar, vai se propor a praticar o que a gente defende como diálogos de saberes, que é produzir conhecimento junto com a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida e junto com os agricultores no dossiê. Então a gente se desafia a construir cartas no Brasil todo, onde nos territórios as cartas deveriam ser produzidas por pessoas que trabalham e atuam na saúde coletiva junto com agricultores, comunidades atingidas por agrotóxico em resistência aos agrotóxicos. E a gente conseguiu receber 18 cartas, e essas 18 cartas a gente traz na íntegra para dentro do dossiê e faz uma análise delas. Elas reforçam o que o conhecimento científico, a revisão bibliográfica anterior traz sobre a situação dos agrotóxicos, mas são verdadeiros pedidos de socorro, em alguns casos, de algumas comunidades, e muitas delas falam das suas experiências de resistência, de aprendizado e de avanço na agroecologia. São cartas muito, muito bonitas. Pode passar a próxima, por favor. Pode passar a próxima. Então, por exemplo, tem uma carta do povoado Vila das Almas do Maranhão, que é uma comunidade quilombola, e que tem lá um depoimento do seu Manuel que fala: queria muito saber a quem peço ajuda sobre esse trabalho, porque pela primeira vez estou assistindo uma conversa falando sobre os agrotóxicos. Não sei como veio parar aqui e o governo dá cobertura. Além desse rapaz que morreu, tem muitas outras doentes. Aqui vem médico, mas nunca trataram sobre o veneno. Fica meu pedido de ajuda a quem pode nos ajudar. Pode passar o próximo, por favor. E aqui um trecho da carta do coletivo do assentamento 14 de agosto de Rondônia, que eles tratam, né? Vivenciamos permanentemente duas contraposições ao capitalismo, dois enfrentamentos ao capitalismo. Viver e produzir coletivamente e trabalhar a terra sem aderir ao pacote tecnológico do veneno, da química e da destruição do meio ambiente. Então, uma carta de quem está na resistência e na produção da agroecologia. Pode passar o próximo, por favor. Em 2012, a publicação do dossiê teve uma repercussão importante na mídia
E a gente sofreu ataques, inclusive, do agronegócio, do setor de produção de venenos. Depois eu vou falar um pouco mais. Quando a gente lançou em 2012, a última parte do dossiê foi em novembro de 2012. Em dezembro de 2012 a gente recebeu essa foto. Essa foto é uma foto tirada por um antropólogo que estava fazendo um trabalho nessa comunidade indígena, no Mato Grosso, e essa comunidade indígena, o seu território indígena foi invadido por fazendeiros que estão produzindo milho e soja transgênica no território indígena. E esse antropólogo percebeu que o avião estava vindo na direção da aldeia e bateu essa foto, que para mim simboliza etnocídio, simboliza... eles estão jogando veneno em cima de uma aldeia indígena, né? Então, uma das categorias que a gente vai trabalhar na parte 4, a gente vai partir dessa experiência, tratando dessa experiência, e a gente percebeu que para publicar o livro a gente precisava atualizar e falar dessas experiências também, né? Então, uma das questões que a gente vai tratar na parte 4 é da violência do agronegócio. Que por trás da questão dos usos agrotóxicos existe uma indústria violenta, uma indústria com força, como a indústria do tabaco, a indústria do cigarro, que pratica diferentes estratégias de violência, como comprar pesquisadores, como perseguir pesquisadores que produzem evidências científicas que revelam os impactos dos produtos que eles produzem. Então, com uma série de estratégias que se repetem em diferentes cadeias de produção. Pode passar a próxima, por favor. Então, a parte 4 vai ter 5 partes. Primeiro, uma introdução falando de 2 anos intensos de luta contra os agrotóxicos em defesa da vida. Depois, a gente vai fazer uma crítica justamente à indústria. Então, a indústria de dúvidas, venenos e mortes. A violência do agronegócio. Então, essa é uma indústria que contrata pesquisadores para produzir dúvidas sobre as evidências científicas. Então, sobre aquela pesquisa do Mato Grosso, existem pesquisadores que ficam só produzindo documentos para questionar a metodologia, para dizer que a metodologia não foi precisa, para lançar dúvidas sobre os achados daquela pesquisa. Isso se repete em outros lugares do Brasil e do mundo. Essa é uma estratégia da indústria dos agrotóxicos, como é a estratégia da indústria do cigarro, como a estratégia de outras indústrias tóxicas. Eles têm isso como estratégia. A desregulamentação dos agrotóxicos no Brasil. Então, nesses últimos 2 anos, a estrutura de regulação dos agrotóxicos está sendo atacada no nosso país, está sendo desmontada no nosso país, é uma situação bastante grave. E depois vamos passar as resistências, então as lutas contra os agrotóxicos na sociedade civil e instituições públicas. Vamos lançar luz sobre o que a campanha contra os agrotóxicos avançou nos últimos 2 anos, o que avançou no SUS. E principalmente a importante atuação do Ministério Público, depois a Mônica vai trazer um pouco a professora da Bahia. E por fim vamos trazer um texto longo sobre agroecologia, porque foi nesses 2 anos que foi conquistada a Política Nacional de Agroecologia, que foi instituído o Plano Nacional de Agroecologia, o PLANAP, e vamos trazer para o leitor, então, que contexto isso traz, como que as políticas de agroecologia estão avançando, enfrentando limites no Brasil. Pode passar, por favor? Então, muito rápido, esse gráfico traz, né? Então, é uma questão mesmo de enfrentamentos de modelo da agroecologia, e vamos falar das estratégias do agronegócio e dos avanços da agroecologia dessa parte. Passa a próxima, por favor. Vamos trazer, então, em detalhes, esse caso, que lugar do Mato Grosso, qual que é a situação dessa comunidade indígena, né? Que depois de recuperar do seu território, e depois dessa foto aqui, que ganhou uma ação do Ministério Público, a Força Nacional entrou, junto com o Exército, expulsou os fazendeiros, mas os indígenas se perguntam, será que a gente deve tomar banho nos rios? Que é a nossa cultura, mas a gente não... Eles estão tendo um enfrentamento com a própria cultura deles. Porque eles não querem tomar banho de água potável que vem de caminhão-pipa de outro lugar, mas eles não sabem se eles podem mergulhar nos rios. Então vejam a gravidade da situação do ponto de vista dessa comunidade. Passa próximo. Vamos trazer como um outro evento crítico desse período, que foi em 2013, no dia 3 de maio, um avião sobrevoou, também com o bico aberto de pulverização aérea, uma escola rural no município de Rio Verde, em Goiás. Teve um caso de intoxicação coletiva lá de dezenas de crianças e professores, que, num contexto de negligência do Sistema Único de Saúde no seu atendimento, que no primeiro momento prestou socorro, mas depois começou a querer construir teorias de que existia exagero por parte dos estudantes e dos professores, que aqueles sintomas não eram causados por conta da intoxicação por veneno. Então, um contexto de violência institucional também, e a gente vai tratar desse caso e de como que ele está sendo desenvolvido. Pode passar o próximo. Vamos trazer estudos, atualizar com informações científicas que falam, que nos ajudam na reflexão. Então, esse caso aqui é um caso de um estudo de um pesquisador francês chamado Seralini,
E esse pesquisador francês, ele produziu uma pesquisa que ele fez o seguinte: ele pegou 3 grupos de ratos, de cobaias, e submeteu durante um período de 120 dias, alimentando um grupo com milho transgênico, o outro com milho contaminado por glifosato, que esse milho transgênico foi preparado para resistir, e um grupo controle. E ele percebeu uma manifestação de cânceres muito maior nos grupos alimentados com milho transgênico e com glifosato. Esse milho transgênico é utilizado, liberado no nosso país, e o glifosato, como eu falei, é o agrotóxico mais consumido no nosso país. Essa pesquisa foi publicada na revista científica. 2 meses depois, o conselho editorial dessa revista foi modificado. Entra uma pessoa por dentro desse conselho científico que trabalhou na Monsanto durante muito tempo, que é a empresa que desenvolveu esse milho, e o artigo foi rejeitado, foi expulso da revista onde foi publicado. Esse pesquisador encampou uma luta mundial contra as multinacionais, criou um site, começa a reunir uma série de pesquisadores que são perseguidos pelas empresas e consegue ter seu estudo publicado em outra revista muito importante, que é o Direito de Resposta nessa revista, onde denuncia a perseguição e o quanto que não existia fragilidade científica no seu estudo. Então é um exemplo que a gente traz para dentro do dossiê. Passa o próximo, por favor. Isso aqui é um mapa que mostra que as multinacionais, os agrotóxicos, elas estão organizadas no continente como um todo, e a gente vai dar o site no dossiê. Você acessa a página em português, que elas deixam claro quais são as estratégias delas. Então elas têm 4 linhas de frente, e entre elas, as 3 delas são desenvolver a biotecnologia com força, os transgênicos com força, e na linha dos agrotóxicos são 2 frentes, que avançar com o conceito de que o uso de agrotóxicos no Brasil é seguro, do mundo, ele é seguro, basta usar equipamento de proteção individual, portanto a culpa é do trabalhador se ele não usa, né, e transfere a culpa para o trabalhador. E também a outra linha de frente dos agrotóxicos temos que recolher as embalagens vazias. A gente vai fazer um debate com esses 2 conceitos da indústria, dizendo que são 2 conceitos falsos, nenhum dos 2 resolve o problema, e vamos aprofundar. E vamos mostrar como que a indústria dos agrotóxicos no Brasil está entrando nas escolas, no ensino público no nosso país, para tentar reforçar essas 2 teses deles. Que o uso do seguro é possível e que o problema está em recolher embalagem. Passa o próximo, por favor. Vamos atualizar os dados do PARA, que saíram depois sobre contaminação de alimentos. Passa o próximo, por favor. Também sobre contaminação de água, porque saiu um dado importante, sistematizado pelo Ministério da Saúde em 2013, referente a 2012. Então, em amarelo são os municípios que não estão informando contaminação, não informam nada, não estão nem pesquisando. Em azul são os que tinham agrotóxico abaixo do valor permitido, e vermelho acima do valor permitido. Na água também tem valor permitido no nosso país, infelizmente. E na água, diferente dos alimentos, que eu falei que se pesquisa para 218 ingredientes ativos, na água se pesquisa apenas 27. Passa o próximo, por favor. Esse aqui é um dado que mostra, e eu acho que o gráfico ajuda mais a entender aquele dado sobre produção agrícola que a gente atualiza, né? Então, de 1990 a 2014, quase 25 anos, em amarelo é a área plantada de soja. Olha o crescimento da área plantada de soja no nosso país. 31 milhões de hectares de soja plantada. De milho, também crescente, se mantendo mais crescente, em torno de 15 milhões de hectares. E de cana-de-açúcar aumentando, né? E de feijão, mandioca e arroz diminuindo. Em média, 1 milhão de hectares nesse período. Nesse período de 24 anos, a população brasileira aumentou em quase 50 milhões de habitantes. 50 milhões de pessoas a mais para se alimentar. Isso é perda de soberania alimentar no nosso país. Passo para o próximo. Por favor. E nas lutas, para finalizar, a gente vai mostrar o que a campanha foi organizando, o que as lutas foram organizando no nosso país, por exemplo, produzindo documentários, organizando encontros para debater. Então, por exemplo, a mesa de controvérsias sobre transgênicos, organizados pelo CONSEA em 2013, é muito importante, no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tem um relatório muito bom. O 8º Congresso Brasileiro de Agroecologia vai tratar como tema a saúde e vai também aprofundar o olhar também sobre os impactos do modelo do agrotóxico. O 3º Encontro Nacional de Agroecologia em 2014, o 2º Simpósio Brasileiro de Saúde e Ambiente, onde a Abrasco tem a sua principal experiência de fortalecimento de articulações com os movimentos sociais. Então estamos num contexto dos últimos 2 anos de derrotas importantes, mas também
de acúmulo de forças importantes. Pode passar o próximo, por favor. E vitórias também, do ponto de vista jurídico, tem uma atuação muito importante do Ministério Público nos últimos anos. Mônica vai falar depois de mim, mas, pra vocês terem uma ideia, o Dr. Pedro Serafim, que coordena o Fórum Nacional de Combate aos Efeitos Agrotóxicos, disse há um mês atrás que já em 20 estados do Brasil existem fóruns estaduais de combate aos agrotóxicos, então tem uma velocidade importante de crescimento dos fóruns estaduais de combate aos agrotóxicos. E a gente teve, então, encontros nacionais desses fóruns e condenações importantes. Uma condenação importante no Ceará, de um agricultor que atuava dentro de uma empresa do agronegócio, uma multinacional, deu um monte de fruticultura irrigada para exportação, que com 38 anos veio a óbito depois de trabalhar durante alguns anos nessa empresa, e a empresa foi condenada. Isso abre jurisprudência para muitas outras condenações que podem acontecer no nosso país. E também a maior condenação por crime ambiental no nosso país foi o caso de uma fábrica de agrotóxico em Paulínia, em São Paulo, que é o caso de uma fábrica da Shell e da BASF, que parte da condenação está sendo revertida em muitos estudos para poder revelar os impactos agrotóxicos. Então, uma vitória importante na justiça. E por fim, na agroecologia, a gente vai tratar de 13 caravanas agroecológicas e culturais, mostrando a construção do terceiro Encontro Nacional de Agroecologia, a incidência da Política Nacional a criação e a luta pela criação da Política Nacional de Agroecologia, e o contexto de desenvolvimento dessa política que se dá a partir de uma comissão que é paritária, com participação da sociedade civil organizada, e dentro da CNAPO, dessa comissão, é criado um GT para estudar os impactos agrotóxicos. Portanto, se concebe a agroecologia no conceito de que não tem como avançar na agroecologia se não colocarmos limites ao uso de agrotóxicos no nosso país. Pode passar o próximo. E onde vai ser elaborado nesse GT um plano, um programa nacional para a redução de uso de agrotóxicos. Traz uma série de propostas concretas. A gente trouxe uma cartilha aqui, que cada um de vocês vai receber uma cartilha, para vocês poderem conhecer o plano, que é um plano que não prevê, por exemplo, acabar com todos os agrotóxicos amanhã no nosso país. Não, ele não é um plano que sequer dá margens para o agronegócio poder questionar a insensatez de ter grandes impactos econômicos no nosso país. Pelo contrário, ele é bastante cuidadoso, traça sim estratégias de médio prazo também, de longo prazo, mas lança sim mão de estratégias imediatas que precisam proteger o meio ambiente e a saúde pública da população. Então a gente traz o contexto do Pronara também nesse caso. Pode passar o próximo? E para finalizar a parte 4, que eu acho que eu passei do meu tempo, a gente traz, dessa parte de agroecologia, traz uma série de experiências, então dando um pouco de exemplo sobre a diversidade de agriculturas que existe na agroecologia. A agroecologia não é como um agronegócio que acredita num único tipo de agricultura, nas suas monoculturas, que também tem a ver com as suas monoculturas do pensamento, que acham que só um tipo de agricultura é possível. A agroecologia ela se expressa na diversidade, e entre as experiências apresentadas a gente tem do assentamento Terra Vista aqui da Bahia, que vale a pena ler o texto que está escrito lá pelo Adelson, que é um agricultor, uma liderança do MST, mas que traz essas fotos bastante impactantes do momento em que o assentamento entra na terra conquistada e depois, passados os anos, a recuperação ambiental, o trabalho de agroecologia sendo feito nesse assentamento para recuperar. Temos pessoas aqui no assentamento? Terra Vista aqui. Tem pessoas que contribuíram nesse processo de recuperação ambiental aqui. Então, a gente vê a importância desse trabalho. E outras experiências em diferentes lugares do Brasil. Pode passar o próximo, por favor? Os autores do dossiê, esse conjunto de autores tem desde pessoas que têm pós-doutorado, especialistas em toxicologia, a agricultores que atuam diretamente nas áreas de reforma agrária. Para nós isso é extremamente importante, a gente precisa fortalecer as experiências nas universidades. E a gente sabe que os saberes eles são diferentes, mas não podem ser colocados em situações hierárquicas. A gente precisa construir mais experiências onde a gente possa dar voz e envolver os agricultores também na produção do conhecimento. Pode passar próximo, por favor? Pode passar. Não, deixa aí, por favor. E o dossiê, gente, está disponível nesse site, para vocês poderem baixar ele na íntegra. Lá tem essas informações de como comprar na livraria da Abrasco. E a gente colocou lá 8 documentários que ajudam a entender a problemática dos agrotóxicos, dos transgênicos e da agroecologia também, enquanto anúncio no nosso país.
Então é um site que foi preparado especificamente para poder dar visibilidade ao livro. Depois a gente volta a ele. Pode passar o próximo, por favor. E o nosso trabalho, então, a conclusão do dossiê é justamente a palavra realmente o dossiê é uma ferramenta política para nós. A gente então defende a agroecologia e a reforma agrária como caminhos para pôr um fim ao uso de agrotóxicos no Brasil e construir um país mais saudável e justo. Para finalizar mesmo, só dizer que aqui da Bahia tem esse anúncio importante, mas também tem um fato importante da desregulamentação dos agrotóxicos, que eu falei para vocês que foi um período importante nos últimos 2 anos de desregulamentação. Em novembro de 2012, uma pessoa que coordenava a gerência de toxicologia da Anvisa, portanto a pessoa que era responsável pelo setor saúde, de controlar os estudos feitos sobre os agrotóxicos e avaliar o impacto sobre a saúde humana e liberar ou não para o comércio brasileiro, ele descobriu um esquema de fraude dentro da Anvisa, onde 7 ingredientes ativos foram autorizados pela Anvisa, onde a assinatura dele foi falsificada. Ele denunciou o esquema da Anvisa e foi exonerado por isso. Ele está respondendo o processo, o que mostra que a máfia dos agrotóxicos está presente também dentro de alguns setores da saúde pública, né? O que é muito grave, e a gente traz luz sobre isso dentro do livro. Mas o que envolve a Bahia especificamente é uma manobra do agronegócio, porque o agronegócio ele, há muito tempo tem tentado tirar o meio ambiente e a saúde pública do caminho do seu progresso, né? Então ele critica demais a atuação da saúde pública regulando agrotóxicos, que eles têm demorado demais para poder autorizar agrotóxicos. Então o agronegócio fez uma jogada no Congresso Nacional que foi a seguinte: tinha uma medida provisória tramitando e eles inseriram, na véspera de votar a medida provisória, 3 artigos. A medida provisória tratava de um monte de temas, mas não tratava de nada envolvendo a agricultura. Na véspera da votação eles inseriram 3 artigos, onde eles criaram uma situação jurídica que diz o seguinte: que o Ministério da Agricultura pode, em situações de declaração de emergência fitossanitária, ou seja, eles consideram uma emergência onde se alastra uma praga na agricultura de forma muito rápida, e os impactos econômicos serão muito grandes, portanto não dá tempo de esperar o posicionamento da saúde do meio ambiente. O Ministério da Agricultura pode, a partir dessa medida provisória, importar agrotóxicos não autorizados pela Anvisa e pelo IBAMA e começar a usar no nosso país. Eles colocaram isso na véspera da votação, aprovaram na Câmara dos Deputados, não deu nem tempo de promover a resistência, porque estava tudo articulado. Foi para o Senado, no Senado foi apreciado numa tarde e aprovado na mesma tarde, foi para a sessão da Presidência da República, depois logo veio o decreto da Dilma regulamentando a lei, e logo na sequência veio a declaração de emergência fitossanitária aqui da Bahia, por infestação de uma lagarta chamada Helicobacter. Vocês devem ter visto muito isso na mídia em 2013. E logo na sequência da declaração de emergência fitossanitária, 3 dias depois, já foi autorizada a importação de um agrotóxico, o benzoato de ivermectina, o nome desse agrotóxico, que já tinha sido proibido pela Anvisa e pelo IBAMA, porque tem impactos na literatura científica mostrando impacto sobre o sistema nervoso, e vários estudos científicos também mostrando que pode causar má formação fetal. E nós estamos expostos a esse agrotóxico. Então são manobras do agronegócio que tem desmontado a legislação brasileira, e o dossiê ele é um alerta que tenta ser um grito, e tenta, a partir do lançamento, das entrevistas, está tentando avançar então nas reflexões sobre ele. Desculpe ter passado pelo tempo, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu quero agradecer ao André pela apresentação. Passou do tempo, mas não tinha como, né? Foi uma bela apresentação, mas um cenário muito